Fica de pé do seu lugar. Fica de pé do seu lugar. Amém? Eu ia dizer isso, mas Deus já te usou, né, Alex? Deus já te usou. Amém? Irmãos, a gente está vindo aí do acampamento dos homens. Foi tremendo. Chegamos lá na quinta-noite, né, com algumas pessoas. Quinta-noite, sexta de manhã, sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite. Já teve culto hoje de manhã e nós estamos aqui. Amém? Você está feliz? Abra aí 1 de Reis. 1 de Reis. Estou vendo alguns rostos aí de alguns irmãos. Guerreiro, irmão, guerreiro. Hoje é o culto da ressaca 2. Mas não tem ressaca não. Amém? A gente viveu dias ali tremendos, irmão. E como eu falei, chegamos na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo a gente já fez um devocional que se estendeu até 1h da manhã. Eu não sei porquê, irmão. Eu estava tão livre. Até 1h da manhã, né? E sorri... Não, pera, isso aí não. Isso aí é segredo, pô. Pera aí, Alexandre. Pera aí, né, Adriano? Aí... O que acontece em Brockenball fica em Brockenball. Hã? É. Mas, meu irmão, foi sensacional. Mas eu te falo assim, eu estava hoje à tarde ali, irmão. Eu estava vindo no caminho. E, irmão, eu estava esgotado. E a gente estava no caminho voltando. E 3 horas de viagem ainda. E estava o Dani, o Lucas e o Andrezão. Aí conversei 10 minutos, né, Lucas? Conversei 10 minutos, falei, pessoal, eu vou para Nárnia. Aí eu boto o fonezinho, aí boto a Bíblia falada. Eu fiz, meu irmão, eu tenho que preparar a Bíblia agora, no meio da conversa desses caras, preparar a palavra. E eu creio que Deus tem uma palavra para ti hoje. Mas o que eu quero te dizer, irmão, eu estava ali, aí fui tomar um café, irmão. Aí o problema é que eu acho que eu tomei o café de uma vez e eu tô ligado demais. E não sei, acho que deu efeito reverso. Aí a minha esposa estava ali, misericórdia. Ela chegou para mim e falou, amorzinho, você está cansado, meu filho? Você está cansadinho, você está cansadinho. Eu falei, tô nada, tomei o café. Mas abre aí, 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala assim comigo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. Fala comigo, nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor. Isso é muito forte, irmão. Eu, quando leio isso, ainda fico impactado. Dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto ao ribeiro, fala comigo, ao ribeiro de Querite, fronteira com Jordão, e beberás da torrente que ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom. Fala comigo, Sidom. E fica ali por bastante tempo, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha, fala comigo, farinha, numa panela, e pouco azeite na botija.
E veis aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, e comeremos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz ele para mim um bolo pequeno e traz aqui para fora, depois fará mais para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Fala comigo: assim diz o Senhor, a farinha na tua panela não se acabará, o azeite na tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela de farinha não se acabou e da botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Fala comigo: a palavra do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Desde já acorda o teu espírito, desperta o teu espírito. Aquele que não dorme, aquele que não cansa, aquele que não para, aquele que os seus olhos são como as chamas de fogo. A esse Deus nós chamamos essa noite Deus poderoso, Yahweh, e santo, 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 Deus poderoso. abra o horror, Rompa o selo, digno. abra o livro. Rompa o selo, digno. Bota a mão no teu coração, e fala assim: hoje é noite de todo cansaço sair, porque aonde Deus está, porque até na presença de Deus a tristeza, ela o quê? 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 Ela salta de alegria. E abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro. Rompa o selo, digno. Fala assim comigo: come. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um que está aqui hoje. Eu falo ao Espírito, eu falo à alma, ativa o Espírito. Ativa, uma noite de ativação, de movimento. Aí tem gente falando: mas eu não creio. Vai crer. Deus vai te tocar com restauração hoje. Eu vejo casais, famílias sendo restauradas essa noite, alianças sendo refeitas. Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso.
Fala com o teu povo essa noite, Jesus. Assim como o Senhor falou com Elias, e veio a Elias a palavra do Senhor. Tu sabes, Deus, tu sabes. Amém. Pode sentar. Deixa essa mesma melodia que eu gostei dela, tem um acesso nela aí. Eu tô rindo porque tem tanta gente aqui que Deus quer que você perca o controle. Estava vindo no caminho, como eu te disse. No meio do caminho, o Andrezão, depois que eu estava 2 horas lá em Nárnia, falou: pastor, vai pregar o quê? Eu fiz: eu sei. Já acabei as balas tudinho no final de semana, irmão, porque foi pregação quinta-noite, sexta de manhã, à tarde, ontem à noite, hoje de manhã. Eu fiz: irmão, meu devocional da semana se foi. Eu não sou pregador itinerante. Pregador itinerante é bom, irmão, porque você prega uma mensagem aqui, prega a mesma mensagem lá, e prega a mesma mensagem que tu pregou aqui, lá, prega aqui, acolá. Dá para tu pregar a mesma mensagem o ano inteiro e todo mundo fala: uau, que mensagem. Já preguei umas 15 vezes. Mas eu creio, irmão, que quando você está na presença de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas se fazem novas. Se depender de mim, eu não tenho nada para te falar. Mas se depender dele, eu tenho muito para te falar essa noite. Então hoje eu decidi profeticamente ser um símbolo profético de perder o controle. Não anotei nada, nós vamos na Bíblia, nós vamos brincar, nós vamos nadar, nós vamos fluir. É interessante que a gente acabou de ler o texto de Elias. A trajetória de Elias, o profeta, o tisbita de Gileade. Ninguém sabe de onde esse homem veio, para onde ele foi, porque é interessante, quando você perde o controle até de onde você está vindo, ninguém sabe nem para onde Elias veio, porque ele uma carruagem veio, pegou ele e levou ele para onde, irmão? Foi direto para o céu, foi para o céu de Abraão. Tem gente que fala que não, ele foi transliterado no tempo e no espaço e se encontrou com Jesus lá no monte da transfiguração. Tem gente que fala isso, que Elias saiu direto da carroça e foi direto lá, porque na eternidade não tem o tempo presente. Este homem, ele está numa situação em que a nação estava presa na idolatria. Fala comigo, idolatria. E eu creio que a palavra que Deus tem hoje para ti é: se liberte da idolatria. Se libertando da idolatria. E é interessante quando a gente vai estudar a história da igreja também, mas história mundial também, a gente vê aonde a idolatria, ela foi soberana, ela trouxe miséria. Porque onde há idolatria, há miséria. Fala comigo, onde há idolatria, há miséria. Mas aonde há reino de Deus, há provisão. E a gente pode ver isso de forma muito clara, aonde o calvinismo reformado tocou. Suíça, irmão, é um exemplo disso. Há prosperidade, há provisão. Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai. Mas aonde aquela teologia da idolatria tocou, o povo vive em miséria. A Bíblia diz, quando você vai para Reis capítulo 7, Ageu capítulo 1, a gente entende que essa estação aqui que Elias estava, da qual Israel estava debaixo de idolatria, também era uma estação de miséria. Fala comigo, miséria. Então a idolatria sempre vai andar junto com a miséria, sempre. E muitas vezes você não entende algumas áreas de miséria na sua vida, é porque na verdade você ainda está andando em idolatria. A Bíblia diz que esse homem de Deus chega para ele, dá uma palavra para ele e fala: Elias, não vai chover. E é interessante que ele aparece do nada e fala assim: segundo a palavra de Elias, não vai chover em Israel. Aí Deus chega para Elias e fala o quê? Elias, não vai chover por alguns anos, mas eu quero que você vá. Eu quero que você se mova e vá para um ribeiro de Querite. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não sei se você sabe, ribeiro é um rio torrencial. E como um rio torrencial, ele só existe se tiver chuva. Irmão,
Como é que Deus te dá uma palavra? Não era falsa profecia, não era uma pregação que eu posso escolher. A Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor para Elias: sai daqui e vai para Querite. Eu fico imaginando Deus falando com Elias e falando assim: Deus, não, esse contexto que o Senhor me deu não está favorável. Fala comigo, não está favorável. Deus manda Elias orar para parar de chover, e agora, semanas depois, ele fala: agora vai para um lugar que só existe água e fonte se houver chuva. Sabe o que eu entendo? Deus sempre vai te levar para uma situação que você vai ter que se responsabilizar com aquilo que Ele te falou. Porque a gente pode dizer: Deus falou comigo, não vai ter chuva, então Deus vai me levar lá para o mananciais de águas vivas, porque Deus vai me poupar. Essa é a mentalidade idólatra. Aí Deus chega para Elias e fala: vai para um lugar que depende de chuva. Vai chegar um tempo na sua vida que você vai ter que se responsabilizar com toda palavra que sai da sua boca. Por quê, queridos? É interessante que a gente sempre acha que o final do nosso ministério, quando a gente se converte, aceita Jesus como Salvador, a gente vai lá se preparar, vai santificar a si mesmo, e o final disso, fala comigo, o final disso é a pregação, é o púlpito. Não, irmão, isso aqui é o início. Porque Jesus começou pregando, mas o final do ministério dele não foi pregando, foi revelando. Por isso que tem muita gente que prega, mas poucas pessoas que revelam. Porque na verdade a pregação é o início de uma caminhada de você com Deus, mas o objetivo dela é a revelação do Filho de Deus. Por isso que muitas vezes Deus está te levando em uma situação que Ele mesmo te deu a palavra, Ele mesmo confirmou, mas parece que você está sendo levado para uma situação desfavorável, exatamente a própria palavra que Deus te deu. Por quê? Porque Deus quer que, além de você ser uma pessoa que prega, fala comigo, que prega, você carrega a palavra. Você precisa carregar a palavra. Uau, fala comigo, eu preciso carregar a palavra. Porque muita gente prega, mas pouca gente carrega a palavra. Por quê, irmão? Porque tudo que você começa, fala comigo, começa na fé. E muitas vezes a fé você não sente e você não vê. Mas quando eu começo na fé, a fé me leva para um caminho que vai me fazer sentir. Aí quando eu começo a sentir, é a parte boa, que agora eu estou emocionado, eu preciso sentir. E a Bíblia diz que Deus é amor, amor é emoção. E não tem problema você sentir. O início da sua jornada que a fé te leva é emoção. Mas ninguém permanece na emoção. Você só irá permanecer no Espírito. Você pode começar na fé, no meio do caminho encontrar a emoção, mas só o Espírito vai te fazer permanecer. Você está me entendendo? Então não adianta, querido, eu ter somente uma palavra e eu sentir essa palavra, mas eu preciso entender que Deus vai me levar, vai me conduzir a não somente ter uma palavra que conduz a minha vida, mas que eu venha ser a palavra, carregar esta palavra. Por quê? Porque o poder, você sente, é a parte que você sente. Você aceita Jesus aqui, aí a fé nasce dentro de você, porque você passa a crer. E aí você começa a andar sem ver. Fala comigo, sem ver e sem sentir. Aí a fé agora me levou para um próximo passo da jornada, que agora eu sinto. E qual é a parte de Deus que eu sinto, irmão? Fala comigo, o poder. A fé me leva a uma estação de poder, e o poder de Deus é aquilo que eu sinto. Então quando eu falo sobre Deus, eu atraio o poder de Deus. Porque todas as vezes que você prega essa palavra e fala acerca de Deus, você vai transformar o ambiente ao qual você está inserido. Mas a gente precisa entender que falar sobre Deus atrai poder, mas falar com Deus atrai a sua presença. Por isso que a gente começa pregando, mas a gente finaliza carregando uma palavra. Porque vai chegar um ponto que não vai ser mais sobre poder. Fala comigo, não é mais sobre poder. E eu entendo que Deus está levando algumas pessoas aqui numa estação pós-poder.
você sentiu, você foi tocado. Aí Deus agora está te dizendo: ok, você já andou por fé, me leva pela fé, vai pela fé que eu vou. Agora você viu meu poder, viu meu milagre, viu meu toque, sentiu, chorou, viu os meus sinais, viu as minhas maravilhas. Mas agora eu quero te ensinar algo. Ei, o poder de Deus tira você do Egito. Mas ele falou assim: ei, foi o meu poder, o meu furor, as 10 pragas do Egito que tirou aquele povo da escravidão. Mas quando Deus colocou aquele mesmo povo no deserto, ele falou: o meu poder te tirou, mas é a minha presença que vai falar com você. A minha presença vai falar com você. Aí o problema é que a gente ainda é aquela geração que está aqui, manda poder, manda maná. Não, irmão, avança, avança. O poder de Deus te liberta, mas é a presença que fala com você. Por quê? Porque aonde eu carrego o poder transforma o ambiente. Mas quando eu entro na presença de Deus, quem é transformado sou eu, querido. Quem é transformado sou eu. Por isso que a gente conhece muita igreja, muito lugar, muito crente que anda pela fé, anda no poder, mas ainda não foi transformado. Porque transforma o ambiente, transforma o lugar, mas só a presença de Deus é aquela que fala contigo e transforma você. Você está me entendendo? Elias está no estágio de que ele de fato é um carregador da palavra. Um carregador. Mas o que eu acho interessante é que Deus leva ele para Sidom. Sidom era o centro da idolatria. Sidom era a catedral da fé dos profetas de Baal. Fala comigo, Baal. Aí Deus dá uma palavra. E Elias já não estava mais em fé, já não estava mais em poder, ele estava na presença, porque ele fala assim: não vai chover segundo a palavra de Elias. Aí Deus agora tira ele de um ribeiro que estava jorrando água e diz assim: Elias, nesse país que todo mundo está em miséria, passando necessidade, não tem chuva, eu tenho uma ideia que nem Pablo Marçal vai te dar. Não é banheira gelada, não é acordar 4h58 da manhã. Você está pronto, Elias? Vai mudar a tua vida financeira. O que, Deus? Eu tenho uma viúva pobre, miserável, prestes a te sustentar. Você consegue entender que não encaixa? Parece que nada encaixa. Mas Deus estava ensinando a Elias aquilo que ele precisava ser mais liberto. Porque geralmente aquilo que Deus quer mais te libertar é aquilo que Ele vai mais te usar para libertar as outras pessoas. Elias precisava se libertar primeiro da idolatria que ele tinha, das suas próprias idolatrias, para libertar o povo das idolatrias de Baal. Todo mundo sabe da história. Elias aparece em Sidom, catedral de Baal. 450 profetas de Baal. Quantos? 450 profetas de Baal. Aí é interessante, porque ele chega perante os 450 profetas de Baal e ele faz um desafio. Ele faz um desafio, ele fala: ei, vamos fazer um desafio. Vamos ver quem de fato tem um Deus verdadeiro. Vamos ver qual Deus envia. Fala comigo, fogo. E ele deixou os 450 profetas de Baal primeiro fazerem o que eles tinham que fazer. Mas sabe o que é que eu aprendo, irmão, com isso? Eu preciso entender, primeira coisa, para me libertar da minha idolatria, eu preciso entender que batalha espiritual é real. Parece simples, mas é uma verdade profunda. Batalha espiritual é real. E quando eu olho essa história de Elias, isso me encoraja, irmão, porque se um homem sozinho inventou 450 bruxos, feiticeiros, irmão, você não está entendendo. Isso é um tipo de autoridade, de legalidade que o céu está te dando que você não está entendendo. Nós somos uma geração ainda, irmão, medrosa. E é interessante, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos, interage comigo, esfriará. Aí a gente acha automaticamente que o quê? Que nos últimos dias, pelo seu amor, o amor se esfriar, as pessoas vão ficar frias. Mas o agir antagônico das trevas ao amor não é a frieza. Porque a Bíblia também diz
verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então o principal ataque das trevas dos últimos dias, querido, não é frieza, é o medo. Porque ele sabe que no medo você vai acabar chegando na frieza. Porque tem muita gente, irmão, corajosa, fria. Vai frio e sem medo. Porque o frio é calculista. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se libertar dessa idolatria do medo, irmão. Elias sozinho enfrentou 450 profetas de Baal. Você está me entendendo? Eu não sei o tipo de autorização que você está entendendo que o céu está te dando. Às vezes eu me controlo, irmão. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, ora por mim. Por quê? Ah não, porque a minha irmã tem uma tia que tem uma prima, que depois a vizinha dela falou que vai fazer uma macumba para mim. É o quê, irmão? Sabe o que Elias está dizendo aqui? Nós estamos em guerra. Fala comigo, eu estou em guerra constante contra a idolatria. Você vai entender no final. Elias está te autorizando a entrar em batalha espiritual. E deixa eu te dizer, essa batalha, se foi Deus que te autorizou, ela já tem um vencedor. Porque em Cristo é o tipo da batalha que eu já entro, irmão, sabendo o resultado do jogo. Então por isso que a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Porque eu já entrei vitorioso. Eu não vou para vencer, eu já parti da vitória. Você está me entendendo? Quando eu olho para Elias, irmão, nesse contexto eu lembro mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu era mais doido. Hoje eu estou mais equilibrado, acredite. Estou, sério. Eu estava no interior pregando, aquelas campanhas de Assembleia de Deus que o pessoal para a rua. Irmão, não se controlou não, viu aí, ó. E não nega o passado, né? Só faltou cheiro de menino. Aí eu tô lá, irmão. Eu tô lá naquela campanha da Assembleia de Deus, irmão, rua cheia, lotada. Não posso dizer como é que eu fui para lá, que minha esposa vai dizer: você é doido, para com essas histórias. Alguns eu conto. Aí eu estava lá pregando, irmão. Acabou a pregação, um monte de gente curada. Aquela coisa, aquele rebuliço todo. Aí do nada eu estava pregando, aí o pastor chegou assim perto de mim: pastor, tá bom, tá na hora de acabar. Eu fiquei amarrado, irmão, minha esposa está em casa. Aí eu falei: calma, pastor, Deus está fluindo, pastor. Meu irmão, sabe como é que é muita cura acontecendo? E o pastor chega assim: a gente tem que acabar. Mas eu não senti que era um controle que vinha dele. Eu senti que era um controle da idolatria do medo. Porque o medo é o oposto da fé. Se eu não tenho fé, eu idolatro o medo. Eu olhei para ele e fiz: pastor, o que é que está acontecendo? Ele: por favor, acaba o culto, depois eu te falo. Eu fiz: eu vou acabar, tá bom. Vi que a ministração tinha que ser com ele. Acabei o culto, cheguei junto para ele e falei assim: pastor, por que você me forçou a acabar o culto? Ele falou o seguinte: de 10 horas a gente tem um acordo, eu com o pai de santo da cidade. Hoje é sábado, hoje é a reunião de todos os pais de santos. Vai ter no mínimo uns 500 pais de santo na rua de trás. E a gente tem um acordo. Meu culto dura só até 10 horas, para dar tempo dos irmãos irem para casa, porque a rua fica infestada de macumbeiro, irmão. Eu olhei assim, eu fiz: é o que, macho? Não, me conta essa história direito. Vocês estão agindo num acordo que fez com o macumbeiro da cidade. Porque o macumbeiro da cidade diz: você vai ter culto até tal hora, e a partir desse horário você não vai ter culto, porque os irmãos têm medo de esbarrar com o macumbeiro. Eu fiz: pastor, você vai me desculpar. Aí tem um irmão do lado assim, já dando aleluia. Eu acho que já era alguém assim, Deus envia alguém, porque não dá mais para a gente viver debaixo dessa opressão. Eu olhei assim para ele, eu falei: pastor, não vou dormir não. Eu preciso só de um guia, porque eu não sei onde é esse terreiro de macumba, mas eu preciso só de um guia, para que ele me leve até esse terreiro de macumba, porque hoje o pau vai quebrar. Hoje a schedule do inferno mudou. A agenda do inferno vai mudar. Aí ele: não, eu queria ir, mas eu não vou. Não, eu só quero um, irmão.
Aí o irmão do aleluia falou: eu vou. Aleluia, Jesus, protege, Jesus. Aí a gente foi, irmão, ele parecia, irmão, um Walking Dead caminhando assim, ele estava cinza, roxo. Eu falei: irmão, tá bem? Ele: eu tô buscando, irmão, tô buscando. Eu falei: como assim, irmão? Tá com medo de quê, irmão? 450 para macumbeiro. Oxi. Aí a gente parou no primeiro terreiro, estava fechado ainda. Eu falei: é esse? Ele fez: não. Aí Deus falou assim: me testa. Aí lá de fora eu comecei: leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que era, que há e que há de vir, intervenha com os céus na terra, e aonde a luz chega as trevas têm que ir, trevas se vão. Irmão, sendo que eu não estava gritando, irmão, eu estava falando baixo, que a irmã já estava com medo. Ele fez: fala baixo, pastor. Eu fiz: eu vou falar baixo. Alguém gritou lá de dentro, a gente estava numa distância como daqui para o ministério infantil, gritou, bradou e falou assim: sai daqui! Eu fiz: epa. E ele: como foi que eles ouviram? Eu falei: pastor, você não está entendendo o mistério ainda. E começou a gritar: sai daqui! Ele: vamos embora, irmão. Eu falei: pastor, você não está entendendo, eu só cochichei, pastor. E ele já está gritando lá: pastor, agora vamos para o terreiro central. Aí fomos, irmão, para o terreiro central. A rua estava fechada, completamente fechada. Eu nunca vi tanta gente de branco. Na época eu tinha cabelo grande, uma barba grande. Eu não sei se quem estava mais com medo de quem, né? No interior, bem pequenininho, que figura é essa andando no meio da rua? Irmão, eu me lembro que eu cheguei e o irmão estava assim: aleluia, Jesus, guarda, Jesus, sangue de Cristo. Eu fui ficar calmo. E Deus só falando assim: eu vou envergonhar os inimigos hoje. Irmão, fala comigo. A lógica muitas vezes não vai ser aquilo que você vai ter que seguir. Elias contra 450 profetas de Baal não tinha lógica, mas tinha fé. Eu contra mais de 400 macumbeiros não tinha lógica, mas tinha fé. Você precisa entender que você precisa perder o controle, porque a raiz da idolatria começa naquilo que eu dou a soberania da minha vida. A idolatria não é eu ter um falso Deus, uma imagem de Maria na minha casa e se prostrar a ela, não. A idolatria começa quando eu troco a soberanidade, o Deus soberano, o governo do Espírito pelo governo da minha carne. Essa é a raiz de todo idólatra. Então todas as vezes que você calcula e olha para a fé e olha para o medo e escolhe o medo, você entrou no ambiente de idolatria, porque trocou o governo do Espírito Santo. Aí eu me lembro que eu entrei lá, irmão, e qual era a tática? Eu sei lá, como é que eu vou? Comecei como um bom crente. Lembrei exatamente de Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ei, Zorobabel, não é pela força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí entrei, irmão, e comecei a orar em línguas. E o irmão, aleluia, aleluia. Eu fiz: não é mais que aleluia, irmão. Começa agora a gritar e a bradar. E do nada, irmão, eu fui tomado por sorriso. Eu fiquei rindo, eu parecia que eu estava descontrolado. Mas eu ri copiosamente, ao ponto das lágrimas caírem assim. E o irmão assim, ó. Chamaram um pastor, mas veio um noiado. Do jeito que aí eu gargalhava, irmão. Aí os macumbeiros começaram a olhar de longe, irmão. Tava tudo tirando assim, imagem das trevas. E eu aqui, ó. Passagem. O Senhor Deus é soberano e Ele reina do seu trono, e do seu trono Ele zomba perante o seu. Ele zomba perante os seus inimigos.
Ele zomba. Eu vou te dizer de novo, Deus está zombando perante os seus inimigos. Para de dar poder demais pro diabo. Deixa eu te dizer, ele já está no jogo, que ele já entrou derrotado. Tem gente que fica até hoje, meu Deus, qual é a marca da besta? Eu não posso ser marcado. É o chip do Elon Musk, é o Tesla. Não, é o chip de testosterona. Irmão, deixa eu te dizer uma notícia clara. Apocalipse capítulo 12 diz que aqueles que têm a marca do cordeiro na mão direita e na fronte da sua testa, eles derrotarão o dragão. Saia da idolatria do medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sabe aonde? Onde é que Satanás está sendo lançado? Onde é que o verdadeiro amor lança fora todo medo? De volta para o lugar de origem, catacumbas do inferno. É de lá que o medo vem. Mas quando você começa a agir pelo Espírito, irmão, deixa eu te dizer, quando você ainda prega, você vai ter dificuldade. Andando ainda por fé, você vai ter dificuldade. Ainda em poder, ainda vai ter confronto. Mas quando você está na presença, na presença de Deus, Satanás entrou pianinho. De onde é que tu vem, Satanás, de rodear a terra? Eu posso, por favor, please, tocar na vida de Jó? Não, na dele não, nos bens dele. Porque na presença de Deus, irmão, aí eu lembrei, falei, né, na situação lá, pastor, na presença de Deus, não é o céu que pede autorização para o inferno para ter hora de culto, mas é o inferno que chega até o céu e fala, please, por favor, eu posso fazer alguma coisa? É o diabo perante Deus, irmão. Deixa eu te dizer, o poder, ele copia a pregação, prega até melhor que eu e você, mas na presença de Deus, não. Meu Deus. Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. A Bíblia diz que chegou um endemoniado gadareno perante Jesus. Não foram as trevas que determinaram como o Filho de Deus agiria. Por que você ainda é determinado pelas trevas que acontecem na sua vida? O demoniado falou o que para Jesus? Please, me joga aos porcos. Para de pedir autorização para as trevas. Isso é idolatria. É trocar a soberania do governo de Deus. Você está me entendendo? Pastor, então como é que eu sei como agir é de Deus e é das trevas? Fala comigo. Os profetas de Baal, eles agiram pela força. A Bíblia diz que eles se chicotearam e derramaram sangue. Deixa eu te dizer, o diabo, ele se alimenta daquilo que é obrigado. Porque muitas vezes você crê num Deus verdadeiro, mas você automaticamente cria uma religião falsa. Porque Deus exige de você uma adoração voluntária. É voluntário, não é forçado, não é obrigado. O diabo se alimenta daquilo que é forçado. Não, mas o céu se alimenta daquilo que é voluntário. Eu não sacrifico por medo do inferno. Eu não venho na igreja com medo da minha empresa falir. Não, isso é forçado, isso é idolatria. Não, o Filho de Deus não foi para a cruz forçado. O Filho de Deus pegou a cruz e disse: eu o levo, eu carregarei, eu me entreguei. Só vai para a cruz forçado quem é ladrão. Eu te pergunto, tu é filho de Deus ou ladrão? Porque o Filho de Deus não vai forçado para nada.
Eu estava aqui hoje, olhei para a Lili aqui, irmão. Come on. A menina estava aqui com a criancinha no peito aqui, ó, adorando. Eu olhei aquilo mexeu demais comigo. Eu estava até cansado. Lili, obrigado. Aí tomei 10 goles de café, olhei para a Lili. Tomei 10 goles de café, olhei para a Lili e fiz: uau, eu não tenho direito de estar cansado. Sabe por quê? Porque eu não tenho desculpa. O sacrifício, ele é voluntário. Para de pôr desculpa. Chega de desculpa. Ela poderia ter toda a desculpa do mundo. Fala comigo, não é por força, nem por violência. Como é que os profetas de Baal cultuavam ao Deus deles? Fala comigo, força. Força. Aí sabe qual é o problema? Para ganhar dinheiro e melhorar de vida e alavancar a tua empresa, tu tem força para trabalhar domingo e domingo até 1h da manhã e fazer overtime. Mas quando tu vai ler a Bíblia, tu lê 2 versículos e no terceiro tu já está dormindo. Salmos capítulo 96 diz: tributai ao Senhor toda glória e força. Tributai ao Senhor toda glória e força. Quem tem a tua força vai determinar qual é o Deus que está no teu altar. Para o mundo tu trabalha, tem uma força fora do comum. Eu nunca vi, irmão, ninguém chegar na segunda-feira e falar: boss, estou muito cansadinho, não vou para o culto hoje. Mas o que eu mais escuto como pastor é: eu queria um tempo de descanso, porque eu estou muito cansado, sabe? Eu fui no culto há 3 semanas atrás, pastor. Porque eu já tributei toda a minha força. Então por que eu faço? Fala comigo. Só tem 2 formas de eu me mover com Deus. Fala comigo: idolatria ou alegria. Neemias capítulo 8, eles estavam cansados, sobrecarregados. O Filipe até pregou essa mensagem lá. Os camaradas eram tão engajados na obra que, irmão, era o chofar do lado, a espada do outro e a colher de pedreiro na mão. Então quando eles estavam lá trabalhando, fala comigo, trabalhando, eles não largavam o chofar do lado, a espada do outro. E a Bíblia diz que eles estavam cansados. Aí quando chega em Neemias capítulo 8, Neemias fala: ei, é tempo de festejar, é tempo de se alegrar, e não fiquem tristes. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força, é aquilo que me motiva. Não é o fato de eu dormir esse final de semana, se está tudo bem na minha vida, não. A alegria do Senhor é a minha força. Aí quando é que eu não sou movido na alegria? Quando eu sou movido na idolatria. Eu vou na igreja pegar algo, eu vou entregar algo para pegar algo. Se não for o pastor que eu gosto, eu não vou, idólatra. Se não for a música que vão cantar, eu não vou, idólatra. Se não for o horário que eu não gosto, idólatra. Porque a idolatria sempre envolve troca. Mas no reino de Deus não é troca, é voluntariedade. Porque estou fraco, estou oprimido, estou cansado, derrotado. Mas quando eu olho para Ele, para tudo que Ele fez, a alegria do Senhor, ela é a minha força. Esse é o problema. A Bíblia diz que Davi caiu e ele pode cair. Mas sabe qual foi a primeira oração de Davi quando ele se recuperou? Salmos capítulo 51, versículo 10 em diante. Enquanto Absalão tinha medo de perder o reino, Davi tinha medo de perder apenas uma coisa. Ele falou: Deus, restitui em mim a alegria da tua salvação. Porque se eu não sou movido pela alegria da salvação de Cristo, eu sou movido por idolatria. Vocês estão me entendendo? Fala comigo, não é pela força, é pelo Espírito. Onde é que nasce a idolatria? Fala comigo, adoração à imagem. Repete, adoração à imagem. Você é imagem e semelhança de quem? Onde é que a idolatria nasce? No céu.
A Bíblia diz que o diabo olhou para si. Fala comigo, olhou para onde? Para si. E ele se julgou igual a Deus. Mas sabe o que é engraçado? Quem é igual a Deus? Não, é tão forte que Deus falou assim: tu quis ser igual a mim? E é interessante que a gente vai para Ezequiel capítulo 26, faz uma referência do rei de Tiro a Satanás. E fala que é um rei cheio de pedras preciosas. Eu falei isso para os meninos, eu estava lá em Nárnia no sábado, enquanto a Alex estava lá, parece minha mulher, mas pastor, a hora, pelo amor de Deus, vou fechar o guarda-roupa. Aí eu fiz, rapaz, eu estava tão cheio dessa, eu saí. Deixa eu falar um negócio para vocês que está explodindo. Aí falei, terra! E entrei. Irmão, aonde nasce a idolatria? Céu. A idolatria é o que? A sua própria imagem. Deus fez você a imagem de quem? A sua imagem e semelhança o criou. Aí eu estava sábado perguntando, fiz, Deus, será que isso não foi arriscado? Porque o primeiro que tu criou a imagem e semelhança olhou para si e caiu. E de fato toda idolatria começa por uma adoração à imagem. Agora sabe o que é interessante? Enquanto eu estava entendendo isso, Deus falou assim: eu quero derrubar todos os falsos deuses. E automaticamente no caminho para cá eu tive uma visão. Sabe qual foi a visão que eu vi? Eu vi 12 altares com a imagem de falsos deuses. Sabe qual eram as 12 imagens dos falsos deuses? Eu. Porque o primeiro falso Deus que você tem que derrubar é você mesmo. Porque todas as vezes que você ainda acha que depende da sua força, da sua qualificação, da sua meritocracia, você ainda não entendeu como funciona o céu. Foi isso que Elias estava demonstrando. 1 contra 450 não se encaixa, mas ele era totalmente diferente. Fala comigo, Satanás tinha várias pedras preciosas. Irmão, aí nesse sábado eu atentei para ler e estudar todas as pedras preciosas que estavam envoltas no rei de Tiro, que é a imagem, ou de forma metafórica, sobre Satanás. Aí eu corri depois lá para Êxodo capítulo 29, porque fala comigo, Satanás olhou para si e caiu. Ele era a imagem de Deus. Aí sabe o que é interessante? Deus desce na terra, faz o homem um pó, a sua imagem e semelhança. Eu fico imaginando a frustração do diabo, irmão. Peraí, eu sou todo bonitão, cheio de pedra preciosa. Tu desce, faz um homem para me substituir, a imagem e semelhança da terra. Já parou para pensar por que Deus não usou ouro para fazer você? Por que Deus não usou, irmão? Uau! Por que Deus não usou a prata? Por que Deus não usou o topázio? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele tinha tanta pedra preciosa que ninguém sabia definir se as pedras estavam fora dele ou partiam dentro dele. Mas por que Deus fez você de terra? Fala comigo, terra! Por que Deus fez você nascer no pecado, dizia Davi? Por que Deus fez você nascer na natureza da carne? Porque aquilo ali já era o plano A de Deus, para que a mesma coisa não acontecesse, a idolatria. É interessante, quando a gente vai para Hebreus, fala comigo, o mais velho servirá o mais novo. E também fala que Deus rejeitou a Esaú e amou a Jacó. Sabe quem é seu homem mais novo? O Johannes mais novo, o Adriano mais novo, é aquele que nasce do Espírito. Quando você nasce do Espírito, você fala o quê? Eu sou um novo, porque o velho... Fala de novo, eu sou um novo, porque o velho homem... Aí o que é que Paulo diz em Hebreus? O mais velho vai servir o mais novo. Aí Jesus chega em Jerusalém, pega uma jumentinha que estava lá inutilizada, e a jumenta fala, o ser humano mais velho, aquele que age na carne, na força do braço, e ele fala, pega aquela jumenta,
liberta ela, coloca sobre ela o meu manto, o meu óleo, a minha presença, e eu estarei sobre ela. E a Bíblia diz que aquela jumenta começa a carregar uma mensagem, porque Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele entra em Jerusalém, e as pessoas começam: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Por quê? Porque o mais velho vai servir o mais novo. Ei, a tua carne vai servir o Espírito, não é o Espírito que serve a tua carne. Você está me entendendo? Aí voltando lá para a história sacerdotal, chama Rama Sapato, olha para o céu. A minha esposa depois fala: meu Jesus, eu sou só uma jumentinha, irmão, sem utilidade, que se Deus tirar a capa dele de mim, eu dou coice em todo mundo, mas com a capa dele, carregando a sua presença, eu sou um instrumento para que ele seja adorado. A gente precisa se libertar dessa idolatria, principalmente o brasileiro. O brasileiro, ele tem, irmão, uma cultura de idolatria, de celebridade. Automaticamente a gente já começa a idolatrar as pessoas, a idolatrar os pastores famosos, as pastoras famosas. Irmão, tem coisa que aconteceu aqui no WhatsApp que é ridículo, irmão. É ridículo, irmão. Tem que esconder as pessoas. Ei, aí tem gente que fica, irmão: não, eu vim aqui. Irmão, para de idolatria. Aí eu fui lá em Êxodo capítulo 29. Aí eu comecei a ver que Deus colocou uma estola sacerdotal na terra, no pó, no barro, que Ele fez a imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus deu uma estola sacerdotal sobre os sacerdotes. Sabe o que é que tinha na estola? Fala comigo: pedras preciosas. Aí eu olhei e falei: meu Deus! Do barro, mas coberto de pedras preciosas. Como é que era a arca de Deus? Feita de madeira pobre, mas coberta de ouro, mas carregava a presença de Deus. Porque não é quem eu nasci aqui, mas é quem está sobre mim. Aí eu tá lá, irmão, aí eu decidi comparar Ezequiel com Êxodo e falei: opa, topázio, ouro, jaspe, tá aqui no rei de Tiro, mas também tá aqui na estola sacerdotal. E eu fiz: meu Deus, é muito arriscado. Por que o Senhor nos colocou nesse risco? Por que o Senhor nos colocou nesse risco de novo cometer idolatria à sua própria imagem? Aí eu senti o Senhor falando assim: presta atenção que tem uma pedra diferente. Irmão, quando você pega o rei de Tiro da estola sacerdotal e compara todas as pedras, só tem uma pedra que é diferente, que não está em Satanás, mas Deus decidiu colocar no teu manto espiritual. O nome dessa pedra se chama Ágata. Aí eu corri para ver o que era Ágata. Sabe o que é, Joelma? Simplicidade, humildade. É Deus dizendo assim: ei, o primeiro olhava para si e queria ser adorado, mas o segundo, eu coloquei uma pedrinha a mais, para ele entender que não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Seja simples, seja humilde, não é sobre você. Comigo, simplicidade e humildade. Sabe como é que eu derrubo esse altar da idolatria? Ah, ela já está fazendo. Estava com saudade. Vamos fazer outro acampamento. E é porque eu não notei nada, irmão. Misericórdia, eu não tenho nada anotado. Onde é que eu estava? Simplicidade. Quando é que eu sou idólatra? Quando eu olho para mim e digo: fui eu que fiz. Depende de mim. Eu sou bom. Ou então eu também sou idólatra quando eu falo assim: eu não mereço. Por quê? Porque eu sou ruim. Idólatra. Idólatra. Aí, irmão, eu sei que muitas vezes rola um ciúme, sabe? Mas qual foi o princípio da queda da idolatria? Fala comigo: orgulho. Eu
gosto muito dos pais reformadores, e tem um homem chamado Santo Agostinho. E Santo Agostinho fala assim: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que vai transformar homens em anjos. A estola tem uma pedrinha diferente. É a simplicidade, é a humildade que te mantém no caminho do Espírito, irmão. Tem muita gente ungida que reluz como uma pedra preciosa, prega bem, libera poder, anda em fé, mas não anda na presença. Por quê? Porque a estola que Deus te dá tem uma pedrinha mais simples e humilde, manso e humilde. Por isso que Jesus falava: ei, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Eu tenho a imagem dele, eu ligo você a ele, mas tem uma pedrinha diferente em mim: simplicidade, humildade. Fala comigo, não é mérito, é propósito. Irmão, já tentei ser famoso. Brincadeira, tentei não. Mas eu já entendi, irmão, que a parte que vai alcançar as nações é ela. Sabe o que é que eu me alegro? Com a casa lá ontem, eu falei assim: cara, eu me alegro com isso. 40 homens só que me conhecem. Eu me alegro com isso. É minha alegria, porque não é meritocracia, é propósito. Aí a gente vai para Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6. Aí tem gente que fala assim: eu estava conversando com um dos homens lá, e ele falou assim: pastor, eu quero te confessar que eu perdi a minha alegria. E se o diabo rouba a tua alegria, irmão, ele rouba a tua força. E ele falou assim para mim: eu tirei várias fotos, toda vez que eu tirava uma foto eu vi que eu estava triste. Eu fiz: irmão, sabe por que você perdeu a sua alegria? Ele: não, pastor, porque eu estou vivendo uma fase desgraçada, precisando de dinheiro. Eu fiz: eu também já vivi essa fase. Eu também já vivi essa fase. É constrangedor, irmão, quando você está sem dinheiro e vem parente te visitar e eles estão cheios de dinheiro para gastar. Não é? Quem sabe, quem já viveu essa fase lisa. Aí chega os parentes: não, vamos lá na Sephora, vamos lá na Lacoste, vamos lá na Chanel. E você fica aqui: eu não sei nem se eu tenho dinheiro para levar a gasolina. Eu já passei por isso. Mas sabe o que acontece? Um dia eu estava na fila para receber o ticket de alimentação na Flórida, e eu tinha que chegar nessa fila de meia-noite, e era uma vez por semana. Por que tinha que chegar de meia-noite? Porque abria de 7 horas da manhã e eles tinham uma quantidade X de gift card do Walmart. Era até bom, irmão, era $400, ou era 700, não lembro, mas era muito dinheiro, lembra? Quando a gente conseguia, era camarão todo dia, porque tinha que gastar, porque só podia gastar no Walmart. Aí um dia eu estava lá na fila, irmão, meia-noite, começou a chover. Aí, irmão, parece, sabe quando o diabo arma a seta assim, tu já está mal, abalado. Tipo assim, todo mundo vem passar férias aqui, aí tô eu, miserável, moribundo, Jó, na fila para pegar, tipo, o vale alimentação dos Estados Unidos. Eu fiz: Deus, eu não vim para cá para isso não. Eu não estava morto de fome no Brasil não. Eu comecei a murmurar, irmão. E aí parece que o diabo parece que vê que você está murmurando, a irmã vai passar uma Ferrari, e Porsche. Lindo, servo do Deus Altíssimo. Aí Deus falou assim comigo: sabe qual é o teu problema? Tu perdeu a alegria. Sabe por que tu perdeu a alegria? Porque tu começou a comparar a tua estação com a do outro. Essa é a tua estação. Mas não quer dizer que aquele irmão, aquele parente, aqueles primos que vieram do Brasil gastar dinheiro também não passaram pela mesma estação. A comparação rouba a alegria, que automaticamente leva você para o altar da idolatria. Porque tanto me adorar como me elevar e me abaixar também é idolatria, porque eu estou dizendo: tudo depende de Deus. Se eu sou bom, estou sendo abençoado, depende de mim. Se eu estou mal, num deserto, miserável, falindo, também é culpa minha. Deixa eu te dizer, não é você, nem quando você está baixo, nem quando você está alto. Tudo é sobre Deus, tudo é a estação que Ele te colocou, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí voltando lá para os anjos, aí eu falei assim: Deus, eu preciso entender mais sobre como funciona essa coisa de estação. Aí Ele falou assim: aprende com o céu.
A gente vai lá para Isaías capítulo 6 e diz que há serafins. Fala comigo, serafins. E os serafins têm 6 asas. Fala comigo, 6 asas. Quantas asas? 6 asas. E eles estão voando perante o trono de Deus. Sabe aquele irmão que você fala assim: pastor, eu nasci com asa só e quebrada. Aquele irmão ali tem 6 asas. Ele está, ó, ele está porque ele tem mais asa aqui, ó. Quantas asas tinham os serafins? 6. Eles estavam rodeando o trono. Você vai para Ezequiel capítulo 1. E agora Ezequiel começa a descrever querubins. E os querubins tinham só 4 asas. Quantas? Os serafins tinham quantas? E onde é que eles estavam? Rodeando o trono. Mas quando você vai ler Ezequiel capítulo 1, aqueles que só tinham 4 asas, menos capacidade, menos capacitação, um contexto de vida bem pior que o seu. Você só nasceu com 3 asas e meia. Mas o irmão ali, né? Tem umas coisas que eu ouvi do Andrezão que tem assim, você fala assim, rapaz, tem uns irmãos que chega a ser até injusto, né? O cara nasce com a skin, né? Boa, milionário, rico e saudável. Isso é injusto, Deus, né? Aí, por que eu não tenho cabelo? É injusto. Aí tem hora que você está olhando assim, é injusto. Fala comigo, serafins, 6 asas. Querubins, 4 asas. Mas qual era o papel dos serafins? A Bíblia diz que eles estavam em volta do trono. Mas sabe o que é mais interessante? Os querubins tinham apenas 4 asas. Mas onde é que eles estavam? Eles eram os anjos mais próximos de Deus. Porque a Bíblia diz que eram 4 querubins, que depois eram 4 seres viventes. Eles só tinham 4 asas, mas a Bíblia diz que eles estavam em volta do trono de Deus, na mesma altura de Deus. Os serafins estavam atrás, os querubins estavam na frente. Por quê? Porque o céu está nos ensinando que não é sobre quantidade de asas, não é sobre mérito, é sobre propósito. Porque se Deus te quer, Ele vai te pegar aqui e vai te colocar aqui. E não interessa se você tem 4 asas ou 6 asas, porque a igreja é o único lugar que um analfabeto cheio do Espírito Santo fica de pé, enquanto um doutor sentado para ouvir. Você está me entendendo? A idolatria, irmão, era também parte da comparação. Uau. Aí quando você vai para o livro de Isaías capítulo 6, sabe o que está acontecendo no céu? A Bíblia diz que eles estão lá, uau. Isaías capítulo 6 fala assim que um querubim e os serafins estão olhando uns para os outros. Fala comigo, uns para os outros. Santo, 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 santo. Uau, santo. Aí você fica assim, será que eles estão olhando um para o outro dizendo assim, uau, que homem ungido, que mulher ungida, que homem abençoado, que casamento lindo. Parece que eles estão olhando, e a Bíblia diz, eles estão clamando uns para os outros. Santo, santo. Aí continua santo, mas no final ele diz, é o Senhor dos exércitos. Sabe o que eles estão dizendo? Ei, santo, santo não é você, bom não é você, grande não é você, é o Senhor dos exércitos. Então sai da idolatria. Só um que é digno, só você, Jesus. Quem lembra de Elias? Elias chega e fala assim, vai chover. Diz que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Acabe fala, entra na carruagem. E ele diz, eu vou até Jezabel. Irmão, Acabe entra numa carruagem. Fala comigo, carruagem cheia de cavalos. E ele sai na frente de Elias. Acabe tinha carruagem, tinha cavalos, nasceu numa família melhor que a sua, tem um histórico melhor que o seu,
teve mais condição que você. É injusto alguém fazer uma corrida, você concorda que é injusto? Um com uma carruagem cheia de cavalos e você a pé? É injusto. Quem já sentiu assim, Deus, parece que os irmãos estão cheios de carroça e eu estou a pé, mas a Bíblia diz que quando Acabe saiu com a carruagem, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Elias e ele começou a correr, e ele foi mais rápido do que a carruagem de Acabe. Por quê? Porque não é sobre a força da estrutura da qual o histórico da minha vida me deu, mas o Espírito de Deus que está sobre mim. Porque não é pela minha força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora, para encerrar, fica de pé, eu já estou encerrando. Uma coisa, se você ficar chateado, procura outra igreja. Não é a agenda da terra que determina o agir do céu. A partir de hoje aqui a gente só tem hora para começar. E eu peço perdão aos céus e à terra, porque eu deixei o meu medo, a minha carne, e eu não adorei Yahvé. Porque na presença de Deus é o inferno que pede autorização. O relógio é do céu, não é da terra. Deus poderoso. A igreja não é minha, não é sua, é dele. Chega! Chega! Deus poderoso. Porque só tem um ser que pede para sair da presença de Deus, é o diabo. Então você, irmão, não está cheio do diabo, você está cheio de Deus. A gente vai para Mateus capítulo 26. Jesus fala assim: ei, só existem dois senhores. Fala comigo, dois senhores: Deus e as riquezas. E ou você aborrecerá um e agradará o outro, porque você não pode servir. Abre aí Mateus 26. A Deus, e eu vou acabar com isso, a Deus e as riquezas. Fala, você não pode servir. Mateus 26. Perdão, Mateus 6. Abre aí Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. É de 24, perdão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e deixará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O original dessa palavra de fato é riquezas, mas foi subentendido nas pessoas que escreveram a Bíblia colocar o nome mamon ou dinheiro. Mas repete assim comigo: só tem quantos senhores? Não tem três, não tem quatro, tem quantos? Repete comigo: dois. Essa é a única entidade espiritual que Jesus remete ao nome de Senhor. Quem Jesus Cristo é? Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Paulo fala que toda língua confessará e todo joelho se prostrará e dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Lembra de Baal? É interessante que Baal era o deus da fertilidade. Fala comigo: fertilidade, fartura e provisão. Mas como é que o Deus da fertilidade, fartura e provisão, a nação da qual ele era Deus, estava em miséria? Por quê? Porque toda idolatria, ela traz miséria, mas o reino de Deus, ela libera provisão. Mas sabe o que é interessante? Baal é uma conjunção dos Baalins, que a Bíblia também fala. Os Baalins eram os pequenos deuses, e Baal, que é a conjunção dos Baalins, eram os Baalins que tinham o nome Beuzebu, Astarotes, Asmodeus e Leviatã. Esses eram os Baalins. Mas quando a gente vai entender
o significado de Baal, quando eles colocam juntos, separados, eles têm 4 nomes. Mas a sigla Baal, B-A-A-L, ela tem um só significado. E é interessante que eu estava no caminho de volta, né? O Lucas estava lá, levaram até um susto. 2 horas e nada, quando eu voltei, eu falei assim: Baal! Aí o Daniel já começou atrás, hey, Aí o André se olhou pro lado e falou: rapaz, esse aí tá muito doido. Eu falei: é Baal, macho. Ele: como assim é Baal? É Baal. Que eu tinha botado a Bíblia falado e estava lá em Mateus 6. Meu Deus. Qual era o confronto de Elias? Baal. Sabe qual é o significado do nome Baal? Não é revelação, é literalmente significado bíblico. Baal significa o Senhor. Mateus 6 diz que você não pode ter quantos? Jesus está dizendo que tem quantos? Baal é o quê? Jesus é o quê? Então você concorda que na verdade Mamon é o mesmo Baal, eles só trocaram de nome? Então quando Elias se levantou pelo Espírito e pelo fogo, ele estava derrubando um altar, que era o altar do Senhor da fertilidade, da provisão. Baal é Mamon, meus irmãos, porque Baal é o mesmo Senhor das riquezas. Eu não estou falando quanto dinheiro. A palavra dinheiro foi uma tradução errada da Nova Versão Internacional. Ei, irmão, a raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Mas o Senhor que Deus está falando aqui é a riqueza. Por quê? O que é uma riqueza? Você chega em casa e fala assim: minha maior riqueza é o quê? Minha mulher e meus filhos, concorda? Porque riqueza é tudo aquilo que você dá valor. O que Deus está dizendo é que você só vai poder ter... Você só tem 2 senhores. E você não vai poder adorar aquilo que você dá valor, e adorar ao teu Senhor. Você vai ter que largar tudo aquilo que é riqueza para você, para voltar a adorar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Porque Baal é Mamon, Mamon é riqueza. É o mesmo Deus da fertilidade que eu venho para o culto para receber, para pegar, para melhorar. Eu estou preocupado com minha vida, é porque eu estou preocupado com meus valores, com minhas riquezas. Mas o céu está dizendo: não, esse altar precisa cair. Aí no versículo 25, olha o que é que Jesus diz: por isso, fala comigo, por isso. Olha o que ele está dizendo, versículo 24: tem 2 senhores, você não pode agradar a um e aborrecer o outro. Você vai sempre fazer isso. Ou você agrada, fala comigo, ou eu agrado aquilo que eu tenho como riqueza, ou eu vou agradar a Deus. Aí olha o que Jesus fala: por isso, aqui é um mapa de como derrubar a idolatria Baal, que é Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. 26, observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário. Considerei como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer coisa parecida como deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no campo e no forno, quanto mais a vós, homens. Aí Jesus se indigna: homens de pouca fé! Homens de pouca fé! Portanto não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, como pagaremos o aluguel, como vamos conseguir o visto, como nos vestiremos? Porque os gentis é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que cada
cada um de vocês necessitar de todas elas. Versículo 23, vai derrubar por vez Baal, que é Mamon. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, show! E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só você, Jesus. Só o que... Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta cada dia o seu próprio mal. Sabe por que parece que tuas finanças, tua vida é um poço de miséria emocional, financeira, é uma botija furada? Porque ainda tem um altar de idolatria que gera miséria na tua vida, Baal, que Baal é Mamon, Mamon é Baal. Não andeis ansiosos. Pelo que, pastor? Por coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Fala comigo, e a sua justiça. Fala assim comigo, e a sua justiça. Fala comigo, primeiro reino e a sua justiça. Tem gente que acha que justiça dá dinheiro aos pobres, mas a palavra justiça ali é tzedeká. Sabe o que é tzedeká? Posição correta. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que tu ainda adora Baal, que é Mamon, Mamon que é Baal? Tu passa tudo isso porque você não está buscando ao reino de Deus e a tua posição correta nele. Buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, me perdoa porque a gente era uma igreja idólatra. E muitas vezes quando a gente cresce em estrutura, a gente perde a expressão. Não. Por isso que Deus derrubou o altar de Baal, porque tinha estrutura, mas não tinha expressão. Eu quero chamar você ao arrependimento hoje. Você não precisa vir aqui na frente, porque isso aqui não é um altar. Você pode se ajoelhar no seu lugar, erguer as tuas mãos, eu não sei, mas você hoje vai derrubar o altar de Baal na tua vida. Porque todas as vezes que você teve medo de uma falta de provisão, você andou pelo medo. Mas sabe o que é mais forte, irmão? Deus leva Elias para o centro da idolatria Baal, o Deus da fertilidade. Mas o Deus da fertilidade estava dando miséria para o povo dele. Aí Deus fala assim: ei Elias, tem uma viúva pobre, e só com uma refeição, porque ela fala assim: a gente vai comer e vai morrer, só tinha uma refeição, irmão. Elias, lá está a tua provisão, Elias. Por quê, irmão? Porque Deus nos trouxe aqui, brasileiros na América. Você não depende de altar de Baal. Não! Porque Deus te trouxe aqui para viver através de uma provisão, sobrenatural. Sobrenatural. Imprevisível.
faltará farinha e nem azeite, diz o Senhor. Aonde você está, se você entende, só se você entende, hoje é o dia de você derrubar esse altar. Porque o problema da tua inconstância, da miséria da tua alma, da miséria do teu espírito, da miséria das tuas finanças, irmão, não é um problema de colheita, é de altar. Eu cheguei aqui como todo mundo, irmão, passando aperto. Trabalhava ganhando na diária, ganhava $150 na diária para carregar pedra. Mas eu fiz um voto comigo desde o primeiro dia: sábado e domingo não, porque sábado é da minha família e domingo é do Senhor. Nos perdoa, Senhor. Há tanto tempo andamos pelo medo, pela força, pelo mérito. Há tanto tempo estamos estacionados no poder de Deus, nas campanhas, nos milagres. Eita, na hora de entrar na presença. Devil, get out of here. 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 Satanás, sai daqui. Satanás, sai daqui. E devil, get out of here. Devil, get out of here. E devil, get out of here. E devil, get out of here. Yeah, yeah. Devil, get out of here. E devil, get out of here. Satanás, sai daqui. Devil, get out of my house. Devil, get out of my company. Devil, get out of my heart. Devil, get out of... Whoa, 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 whoa. Por um caminho ele veio contra vós, mas por 7 ele fugirá. Repete comigo.
Hey, devil, get out of here. Devil, get out of my home. Devil, get out of my mind. Devil, get out of my heart. Devil, get out of my company. Por que eu tô falando em inglês? Porque eu tô falando a este lugar, a essa nação. Não, não mais Baal e seus Baalins. Ei, é chegado o reino dos céus. Alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E nela eu salto de alegria. A alegria do Senhor é a minha força. 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 Alegrai-vos, diz o Senhor, alegrai-vos. É a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Oh Deus, obrigado pela Lily, Senhor. Eu não esqueci de você. Na verdade, estamos mais próximos que nunca. Como tem sido lindo esse nosso novo caminhar. E você ainda não tem noção, filha, de onde eu vou te levar. O céu não está procurando qualificação. O céu está procurando pureza. Quando Deus foi encerrar a lei, Ele procurou por uma mulher madura chamada Isabel. Está fluindo, irmão. Mas quando Deus quis começar a graça e gerar algo novo na terra, Ele não procurou mais por gente madura. Eu não estou falando de idade. Ele procurou uma garotinha de 14 anos. Porque para dar fim à lei, Ele precisa de qualificação. Por quê? Porque a lei é aquilo que promete, mas não entrega. Mas para iniciar algo novo, Deus não procura por qualificação, e sim por pureza. Porque José nem pai tinha, era órfão, teve que trocar de nome. Moisés prometeu e não entregou, mas Josué, ele não só prometeu, mas entregou. Porque não é pela minha força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Seja abençoado hoje com uma capacitação que você nunca imaginou ter. Para muitos aqui é uma capacitação de dizer não para o pecado. Devil, get out of here. Devil, get out of my home. Devil, get out of my mind. Devil, get out of my church. Devil, get out of my nation. Porque onde Elias chega, Baal não fica. Get out, get out. Get out, get out. Get out, get out, get out, get out. Get out, get out, get out.
Como igreja, eu entendo que Deus está levando a gente para uma nova estação. Tem uma profeta na casa que falou algo que estava coincidindo com o meu coração. É um tempo de discipulado, irmão. Esse decreto que talvez eu fiz hoje aqui, talvez vai espantar a gente. O que é a Trinity Church? É uma igreja que só tem hora para começar. Não vou não, então não vem. Deixa eu te dizer uma coisa. As multidões distraíram a igreja de Deus. Multidão, irmão, não expulsa demônio. A Bíblia diz que tinha um endemoniado que pegava o menino e jogava ele no fogo e na água. Fala comigo, fogo e água. E as multidões estavam olhando, ninguém podia fazer nada, porque multidão não expulsa demônio. Mas a Bíblia diz que Pedro e João desceram do monte e falaram assim: Devil, get out of here. Devil, get out of my home. Devil, get out of my company. Porque multidão não expulsa demônio, discípulos sim. E sabe aonde acontece o verdadeiro discipulado? João capítulo 1. Excuse me. 1 João capítulo 2 versículo 7. Se tivermos comunhão com Ele e habitarmos na luz onde Ele está, teremos verdadeira comunhão uns com os outros. Então a igreja não cresce quando ela se multiplica, mas quando ela caminha na luz. Porque é tempo, não é só ter lugar de encher, não é só uma estação de encher, mas é uma estação de dizer: Devil, get out of here. Devil, get out of here. Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out. Você vai chegar na sua casa hoje, vai dizer assim: get out. Eu não sei falar inglês não, fala get, fala comigo, get out. Por que tem que ser em inglês, pastor? Para ser chique quando for expulsar o demônio. Get out. Why? Porque eu estou na presença de Deus e nela você pede por favor. Se você entender o que Deus está fazendo aqui, você vai entrar numa estação de milagres sobrenaturais. Me testa, me julga. Se você entender o que está taxiando aqui nesse céu, você vai entrar numa estação de milagres criativos e sobrenaturais. Lembra do peixinho da moeda na boca do peixe? É essa estação que Deus está te levando, irmão. Até hoje você pescava, mas a partir de hoje a moeda vai vir na boca do peixe. They will get out of here. They will get out. Get out. E é engraçado que eu acho que vai ter mais gente engravidando. Ei, você aí que parece que está com a culpa, bota a mão no ventre. Bota a mão no ventre. Eu não vejo um nem dois, mas vejo três. They will get out of there. They will get out of their home. Hey, come on, come on, come on, sons and daughters of God. Vai, você que é estéreo, o sobrenatural está te visitando hoje. Bota a mão aqui, ó. Hey, ha! Fala assim: esterilidade, get out of here. Onde é que estão os malucos de Deus hoje?
Podem te chamar de maluco, podem te chamar de pirado, mas hoje o céu está te dizendo: eu estou te levantando como um derrubador de altar de Baal. Baal não cai com gente equilibrada. Baal cai com gente que vai beber de rio seco e vai ser sustentado por viúva pobre. Get out, get out, get out. Get out, get out, get out, get out, get out. 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 Yeah, yeah. Get out, get out, get out, get out. Get out, get out, get out, get out. Get out, get out, get out, get out. Oh. Get out, get out, get out. A partir de hoje, no reino físico você está entrando com a roupa que você está, mas no reino espiritual, onde você entrar agora, o demônio vai ver uma placa: Get out. Eu posso ver essas placas, irmão, na cabeça de alguns: Get out. Get out. Get out todo espírito de morte. Teu marido vai voar e tu vai ser profunda. Você é uma das... Canta alegremente. É tempo da madre abrir, chegou, Evelyn. Deus, como? Olha a situação. Ei, joga uma pedra no altar de Baal. Não é a terra que te sustenta, é o céu. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Shokakandaka. Get out, get out, get out. Sai da mente, get out. Get out, get out, get out. Come on, get out. Get out, get out. O fogo está entrando em ti, Evelyn. Get out, get out, get out. Chevas. Get out, get out, get out. Chopekeia. Get out, get out, get out. Get out, get out, get out. Yeah, 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 yeah. Yeah, Baal tá caindo. O fogo tá descendo. Get out, get out, get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Vem aqui, Brenda, vem aqui, Brenda. Tu é a loucura de Deus. Vem cá, Johannes, a tua esposa, fica junto comigo. Hoje o céu está te dando uma espada. E por que eu estou te conduzindo? Porque é assim que Deus vai te conduzir, de lugar em lugar. De lugar em lugar Deus vai te levar, de lugar em lugar. Pega na mão dela, Johannes, de lugar em lugar. O céu está te dando uma espada. De lugar em lugar. De lugar em lugar. E onde você for, Deus vai dizer: Get out! Get out! Você não vai ser compreendida por muitos, rejeitada também por muitos, mas se lembre, derrubadora de Baal. Eu falo isso publicamente. Ei, derrubadora de Baal.
Come on. É assim que Deus vai fazer. Aonde o Espírito soprar, Ele vai te levar. O Espírito sopra e você vira. Aí você vai, o Espírito sopra e você vira. É assim que você vai viver, guiada pelo Espírito, no redemoinho do Espírito. Miqueias, continua. Se você precisar ir embora, pode ir embora, querido. O reino de Deus é voluntário. Você não é forçado a estar aqui. A gente não tem hora, mas talvez você tenha hora. Deus te abençoe. Até semana que vem.